Sim, eu adotei o minimalismo. Mas calma, não é aquele minimalismo radical que você vê por aí. Um minimalismo de seguir regras rígidas, de viver com aquela sensação de que você está se privando de tudo. Não, é um minimalismo meu, feito sob medida para a minha vida. Um minimalismo que respeita quem eu sou, o que eu preciso e principalmente o que faz sentido para mim. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, pessoal, tudo em paz? Eu sou Nath Mello e hoje eu vou conversar com vocês sobre esta decisão que transformou completamente a minha rotina e trouxe mais leveza para a minha vida. Se você também busca mais leveza, simplicidade, mas sem abrir mão do que realmente importa para você, fica comigo até o final desse vídeo e não esquece de deixar o seu like se esse assunto fizer sentido para você, tá bom? Vamos lá. Deixa eu te explicar o contexto da minha vida. Antes de eu falar sobre o minimalismo em si, eu preciso te contar um pouquinho sobre a minha rotina, sobre como é a minha vida hoje. Eu trabalho em home office, sou mentora de comunicação e oratória, atendo minhas mentoradas, gravo conteúdos para esse canal, para as redes sociais. Eu cuido da casa, tenho um marido, um filho de 20 anos que já faz faculdade, estagia, tenho uma gata e tenho uma cachorrinha de 14 anos, uma idosa. A minha vida é cheia, mas cheia no bom sentido, né? Cheia de coisas que eu escolhi, cheia de propósito, cheia de compromissos de amor. Mas teve um momento, um tempo atrás, que eu percebi que eu estava passando mais tempo gerenciando coisas do que realmente vivendo. Sabe aquela sensação de que você passa o dia inteiro organizando gaveta, arrumando armário, decidindo o que vestir, procurando aquela coisa que você tem certeza que está em algum lugar, mas que você nunca lembra onde? Pois é, você fica guardando, tirando, lavando, passando, organizando e no fim do dia você está exausta e você tem a sensação de que não fez nada do que realmente importava. Você não teve tempo de qualidade com a sua família, você não teve aquela conversa gostosa com seu marido, você não conseguiu se dedicar ao seu trabalho da forma que você queria, você não teve nem tempo de orar com calma, fazer um devocional, ler a Bíblia, cuidar da sua vida espiritual. E foi aí que eu entendi uma coisa muito importante. Eu não precisava de mais organização, eu precisava de menos coisas na minha vida. Mas eu também sabia que não ia funcionar para mim aquele minimalismo de manual, sabe? Aquele minimalismo engessado, cheio de regras. Eu não ia abrir mão dos meus livros, por exemplo, que eu amo. Eu não ia abrir mão das coisas que Bibi e Zoe precisam. Eu também não ia abrir mão de opções que fazem sentido para mim. Eu precisava de um minimalismo que me servisse, que fizesse sentido para a minha vida, para a minha rotina, para a minha família. Então, eu criei o meu próprio minimalismo. E ele tem alguns pilares que eu quero compartilhar com você hoje. Olha só, chega uma hora que eu cansei. Eu cansei de gastar energia mental pela manhã para escolher a roupa que eu ia usar, o brinco que eu ia usar, qual a maquiagem que eu ia fazer, embora eu use pouquíssima, nenhuma quase, maquiagem. Mas decidi o que eu ia comer no café da manhã. Então, esse já é o primeiro pilar. Menos decisões bobas no meu dia. De fato, parece bobagem, mas cada decisão que você toma no dia, você gasta energia mental. E quando você gasta a sua energia mental com decisões bobas, principalmente logo no começo do dia, você não tem a mesma reserva de energia para decidir o que realmente importa ao longo do dia. Então, hoje, eu simplesmente simplifiquei isso de um jeito que funciona muito para mim. No meu guarda-roupa, por exemplo, eu mantenho só as peças que eu vou usar agora, que eu vou realmente usar naquele momento, nas próximas semanas, 4, 6 semanas, períodos curtos, só isso. O resto fica guardado em malas num quarto que eu não acesso com muita frequência. E olha, isso mudou tudo, porque quando eu abro meu guarda-roupa, eu vejo só opções que fazem sentido agora para mim. Não tem aquele monte de roupa que confunde, que você olha e você não sabe nem por onde começar. E aí, de tempos em tempos, quando muda a temperatura, quando muda a estação, eu abro essas malas e faço uma reavaliação. Eu vejo que faz sentido voltar para o guarda-roupa. O que eu vou doar,
que não serve mais. E aí, olha só, é uma delícia. Parece que eu fui na loja. Eu vejo peças que eu nem lembrava que eu tinha. Guarda-roupa fica novo de novo, você rearruma tudo. E aí, eu deixo alguns looks organizados para algumas ocasiões que são meio previsíveis. Por exemplo, reunião, roupa de gravação, roupa de evento. Eu já deixo separado. Então, eu acordo, pego aquele look que já está ali e pronto, acabou. 2 minutos, eu já estou pronta. Sim, eu já não preciso escolher. E olha a quantidade de energia mental que isso me economiza. É gigante. E aí eu tenho energia para decidir o que realmente importa depois. Como eu vou ajudar aquela mentorada que está com dificuldade? Qual conteúdo que eu posso divulgar aqui? Como eu vou conduzir o meu dia de forma intencional? Enfim. Mas aí para isso é o seguinte, sai da sua cabeça, você monta esses looks da sua cabeça, não. Eu achava besteira, mas depois eu comecei a estudar sobre comunicação não verbal e sobre moda, e até desenvolvi um e-book que tem 15 peças que se transforma em 150 looks. E isso de arrumar essas peças mudou essa minha forma de me vestir e fez com que eu ganhasse muito tempo também com isso. E eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver, tá? Baixar o e-book e você ver. Vamos para o segundo pilar. Deixa eu falar sobre ele um pouquinho. Eu não esvaziei a minha casa. Minha casa não parece um showroom. Mas eu aprendi uma coisa. Eu só deixo à vista o que a gente usa de fato. Por exemplo, eu tenho taças, copos, bandejas, objetos de decoração, mas nem tudo fica exposto, porque a gente não usa tudo todo dia. Então, eu guardo essas coisas no que eu chamo carinhosamente de quartinho da memória. Não é quartinho da bagunça, é quartinho da memória. E fica à vista só o que a gente usa realmente no dia a dia. Isso facilita tudo. Limpeza, organização. E principalmente me dá uma coisa que eu valorizo muito, que é paz visual. Porque, ó, quando você senta para trabalhar, você olha em volta, tem um monte de coisa espalhada, um monte de coisa que você não usa, um monte de estímulo visual. O seu cérebro, ele fica processando tudo aquilo. O seu cérebro, ele não consegue focar. Você fica dispersa. Eu fico dispersa, ansiosa, com aquela sensação de que tem sempre alguma coisa para fazer, alguma coisa para arrumar. Agora, se eu tenho um ambiente limpo, organizado, só com o essencial à vista, isso me dá uma paz, uma clareza mental que, assim, é até difícil de explicar. Terceiro pilar, eu amo livros, eu amo papel, eu amo blocos, eu amo cadernos, eu amo papel. Mas assim, eu amo livros. E às vezes eu não resisto. E eu compro novos livros antes de ter lido os que eu já tenho. Quem nunca, né? Só que isso começou a tumultuar a minha mente, porque eu olhava para a estante, eu via aquele monte de livro que eu não tinha lido ainda e ficava assim, aquela culpa. Sabe o que eu faço? Eu guardo alguns em armários que ficam fechados, não são estantes, e os que ficam à vista no escritório, por exemplo, eu deixo com os títulos virados para trás. Isso mesmo. A lombada virada para trás, para eu não ficar lendo os títulos o tempo todo e ficar me culpando porque eu não li aquele livro ainda. E aí eu deixo à vista só os que eu já li, os que eu estou acessando para pesquisa no momento e os que eu estou lendo agora. E sim, eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. E leio no Kindle também. Mas olha só, isso tirou um peso enorme das minhas costas. Os livros estão ali, eu não me desfiz deles, mas eles não estão me cobrando o tempo todo, entende? Isso me ajudou muito. Quarto pilar. Esse foi um divisor de águas na minha vida. Eu passei agora 3 semanas ininterruptas, mais de 3 semanas, sem acessar sites de notícia. E aí, nesse final de semana, eu acessei, mas eu acessei menos de 5 minutos, entre sábado e hoje. Eu acessei uns 5 minutos por causa da liberação dos israelenses. Mas aí eu já parei de ler notícia de novo, porque eu percebi uma coisa: eu estava muito ansiosa. Eu estava acessando notícias o tempo inteiro e aquilo não tem fim, não tem fim. A grande maioria do que é divulgado são notícias ruins. E também não tem fim. Você entra, por exemplo, eu tinha uma sequência de 4 sites, 5 sites, que eu entrava um atrás do outro. Eu tenho uma sequência, uma rotina de entrada. E aí eu entrava no primeiro, via tudo, depois no segundo, depois no terceiro, enfim. Se dali a meia hora ou dali a 2 horas, a hora que fosse eu entrar de novo, todo aquele feed, ele já tinha sido atualizado, ele tinha sido renovado.
ia ter mais notícias e eu ia ler de novo, e aquilo não ia ter fim. E sabe o que eu descobri? Não saber dessas notícias nessas 3 semanas não mudou em nada a minha vida. Não mudou, eu não morri, o mundo não acabou. Pelo contrário, eu fiquei mais tranquila, mais focada, mais presente. Ganhei mais tempo. Eu ganhei mais tempo. E tem mais. O Instagram. Acesso ao Instagram. Eu reduzi muito, muito o acesso e o consumo de conteúdo no Instagram. Eu percebi que eu estava gastando tempo acompanhando a vida dos outros, o resultado dos outros, buscando conteúdo que iam me ajudar no meu trabalho, por exemplo, profissionalmente, mas que estavam fazendo de mim uma pessoa obesa mental. Eu estava com muito conhecimento, muita informação, e isso também traz uma confusão muito grande. É como se você, comigo, funciona assim: eu fecho os olhos e eu consigo ver um ambiente caótico dentro da minha mente, de tanta informação. E acontece o seguinte: esses conteúdos que a gente vê no Instagram, principalmente, muitas vezes são resultados fabricados, falsos, que só geram uma comparação injusta com a nossa própria vida. Então, o que é que eu estou fazendo? Hoje, eu estou focando aqui no meu canal, nos meus conteúdos, no que eu posso trazer de bom para vocês, no que eu posso trazer aqui como conteúdo que pode me ajudar também, porque eu estou aqui falando, eu estou pensando, tomo decisões. Eu estou me dedicando a outras coisas que realmente fazem diferença na minha vida. Eu parei de acompanhar a vida dos outros e eu comecei a viver de fato focada, assim, com hiperfoco na minha vida. E tem mais. Quinto pilar. Para mim, o minimalismo não é sobre objetos. Ele não é sobre ter pouca coisa. É também sobre ter tempo. Menos coisa significa menos tempo limpando, menos tempo organizando, menos tempo procurando, menos tempo decidindo e mais tempo vivendo, mais tempo orando, mais tempo criando, mais tempo me conectando com as pessoas que são importantes para a minha vida de verdade, mais tempo para mim, mais tempo para eu viver no ritmo da graça, que é uma coisa que eu tanto falo aqui no canal. Mas deixa eu te contar uma coisa muito importante que eu não fiz. Porque eu acho que existe uma pressão muito grande em cima do minimalismo. Como se você precisasse seguir um monte de regras, como se você tivesse que ser radical. E no meu entendimento não é assim. Então, por exemplo, eu não doei metade das minhas coisas no único dia, me desfiz de tudo. Não. Eu tenho ido aos poucos, no meu tempo, no meu processo. Também não estou usando aquelas regras. Se você não usou em 6 meses, jogue fora. Não. Tem coisas que eu não usei, que eu não uso todo mês, mas que faz sentido para mim ter. E aí eu guardo no quartinho da memória. Também não transformei minha casa num cenário de revista frio, assim, sabe? Oco, seco. Não. Eu tenho o que eu preciso. Minha cama tem caminha de cachorro, tem arranhador de gato, tem. Eu também não virei anticonsumo. Não julgo quem quer ter mais coisas. E eu gosto de comprar coisas. É, mas o meu minimalismo, ele respeita a minha vida, a minha personalidade. O seu minimalismo, se você gosta disso, se você quer também trazer isso para a sua vida, ele tem que respeitar a sua vida. Se você tem, por exemplo, uma coleção que te traz alegria, fica com ela, ué. Se você ama maquiagem, você tem 50 batons, maravilhoso. Se você gosta de ter várias opções de roupa, tudo bem. O minimalismo, assim, para mim, ele não é sobre seguir regras de outras pessoas, não é sobre você se encaixar num padrão. É sobre você criar espaço para viver com intenção. É diferente. É sobre você escolher conscientemente o que deve fazer parte da sua vida. É sobre simplicidade, mas assim, uma simplicidade que libera, que traz paz, não uma simplicidade que te aprisiona naquela caixinha, porque o oposto também traz o aprisionamento, né? E olha só, desde que eu adotei esse meu minimalismo, pessoal, mudou tudo. Eu arrumo a casa muito mais rápido, porque tem muito menos coisa para mexer, enfim, vocês já entenderam isso, né? Eu me visto em poucos minutos, em pouco tempo. Eu tenho menos necessidade de consumir, por exemplo, de consumir roupas. Eu já fui muito, muito consumista. Um dia eu falo sobre isso aqui. Eu não fico mais ansiosa procurando coisas,
sabe? Ai, cadê minha chave? Cadê meu documento? Cadê aquela coisa? Cada coisa tem seu lugar, tem seu lugar. Ai, acontece de botar fora do lugar uma outra vez? Acontece, mas cada coisa tem o seu lugar. A gente vai depois e, né, coloca no lugar naquele dia. Sim, também não fico mais ansiosa com as notícias ruins, porque eu decidi me proteger daquilo, né? E outra coisa, se acontecer alguma coisa relevante para a minha vida, aquela informação vai chegar, gente. Notícia ruim chega, vai chegar, não tem problema. Agora, uma das coisas boas também foi eu diminuir muito a comparação com outras pessoas, principalmente no Instagram. Porque olha só, as pessoas, eu não me comparo, se compara quem quer, não, gente, todo mundo se compara, todo mundo se compara. E aí, quando a gente escolhe focar na vida da gente, essa comparação ela diminui porque você vê menos, você compara menos, né? Então, assim, eu estou me sentindo muito mais leve, eu estou me sentindo mais livre para usar a minha energia, o meu tempo com o que realmente importa. Eu, eu não estou seguindo, assim, um fluxo, uma trajetória, um roteiro que foi escrito por outras pessoas, que é para onde todo mundo está indo. Eu não estou seguindo isso porque todo mundo está indo. Pelo contrário, eu estou fazendo o caminho inverso. E com isso, o que é que está acontecendo? Eu tenho mais energia para o meu trabalho, para a minha mentoria, para as minhas coisas, para ajudar as pessoas, né, a se comunicarem melhor, que é o que eu realmente gosto de fazer, ensinar, dar aula. Eu tenho mais tempo para esse canal, que era uma coisa que me pesava, porque eu não tinha conseguido dar um andamento com constância a isso, e eu sentia isso ainda claramente como um propósito de Deus para a minha vida, como uma missão mesmo. E, assim, é muita coisa. Eu passei a ter mais tempo de qualidade, mais tempo para mim, mais tempo para mim, mais tempo, sabe aquela história do ócio criativo, mais tempo para não fazer nada que seja. E essa questão do ter mais tempo, né? Ela é muito importante. A gente tem corrido muito, a gente tem sido vítima da velocidade, a gente é vítima do barulho, né? Então, enfim, hoje eu posso, por exemplo, ir no culto de mulheres da quarta-feira à tarde. Mulheres que normalmente só vão assim, quem não trabalha, né? Mas como eu trabalho no home office, eu consigo ir na quarta-feira à tarde se o meu tempo estiver organizado. E eu tenho conseguido fazer isso, por exemplo. Isso tudo também resulta num relacionamento de mais qualidade com Deus, que é a minha busca principal, mas também resulta num tempo de mais qualidade comigo, né? Olhar para mim, me ouvir mais, ter essa vida mais intencional é algo que eu estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo e eu estou gostando muito. Não é uma vida perfeita, não é uma vida de revista, é uma vida real, mas é uma vida muito leve, é uma vida muito mais leve. E eita, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Mas assim, faz toda a diferença no meu dia a dia. Eu tenho cardápios planejados, mas assim, são coisas simples, não é mega cardápio elaborado, não. É uma coisa super simples, são ideias, assim, práticos que me ajudam a não perder tempo decidindo o que comer, o que fazer, e também me ajuda a manter o peso. Porque ano passado eu perdi, no final do ano, começo desse ano, eu perdi 13 quilos. Eu eliminei para sempre da minha vida, amém, 13 quilos, e eu venho mantendo isso. Uma margem de 2 quilos aí, né, de equilíbrio, enfim, mas eu sigo sempre me segurando ali e eu tenho mantido, e para isso eu precisei ajustar a minha alimentação também. E essas receitas, né, elas me ajudam. Quando eu saio da linha, eu, enfim, preciso ajustar, voltar lá para o peso que eu estava. Então, esses cardápios têm me ajudado muito. Eu não fico todo dia pensando, já sei o que eu preciso comprar. Não fico pensando o que é que eu vou comer no café, ou qual vai ser o almoço de hoje. Enfim, o almoço meu filho vai levar. Não, já tenho as receitas, né? A gente economiza até dinheiro, porque só compra o que precisa, né? Esse vídeo está ficando muito longo. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu posso trazer esses cardápios, falar sobre isso aqui. Eu posso só trazer os PDFs, ou posso até gravar um vídeo fazendo algum prato, alguma coisa aqui. E aí a gente vai conversando. Mas olha só, se você está aí me ouvindo até aqui e está pensando que você quer isso para a tua vida, deixa eu te dar um caminho. Bem suave, sem pressão, sem radicalismo. Começa por coisas simples. Por exemplo, começa por uma gaveta, sabe? Não precisa revolucionar a sua casa toda, não. Pega uma gaveta só, tira essa gaveta, tira tudo que tem dentro, limpa a gaveta,
Devolve lá para dentro só o que você usa de verdade. Não é o que você acha que você vai usar o dia. Não é o que você usou 3 anos atrás. É o que você usa de verdade. Agora, arruma essa gaveta, limpa essa gaveta. Depois você faz isso com outra gaveta. Aos pouquinhos, depois você faz isso com um lado do guarda-roupa. Vai fazendo as coisas devagar. Outra sugestão: experimenta guardar as coisas que você não usa todo dia. Sabe aquelas taxas, taça, bandeja, coisa que você só usa quando recebe visita. Porque assim, a gente não tem só uma, a gente tem mais de uma. Aqui em casa somos 3 pessoas na minha casa, mas a minha mãe que vem muito aqui, então somos 4 pessoas. Então eu deixo 6 coisas de cada. Eu deixo 6 pratos de sobremesa, 6 pratos. Já está sobrando. O resto, guarda, né? Então, assim, aqueles objetos decorativos que você nem olha mais, por exemplo, não está mais nessa vibe. Ah, eu não gosto mais de sino, guarda os sinos. Depois, quando você estiver gostando de sino de novo, você traz o sino de volta. E observe como você se sente. Eu aposto que você vai se sentir muito mais leve. Você vai ter mais paz visual com essas coisas guardadas. Outra dica: faça um detox digital. Gente, a gente está ficando louco com o digital. Escolhe um dia para não acessar notícias, ou não acessar séries, ou conteúdo que você sabe que está te sobrecarregando. Você sabe qual é o seu. Não fica rolando feed sem propósito, do Instagram, do que for. E aí, ó, observa o que acontece com sua ansiedade. Se você se sente menos ansiosa, se você se sente mais tranquila. Eu te garanto que o mundo não vai acabar se você não souber das notícias ou das fofocas, né? Depende, né, do que você gosta. E você vai se sentir muito melhor, te garanto. Faz isso. Outra coisa, organize o seu guarda-roupa por estação. Se você tem muita roupa, tá tudo muito cheio, você não consegue achar nada, deixa no teu guarda-roupa que você vai usar só nos próximos 2 meses, por exemplo. Faz um guarda-roupa cápsula para esses 2 meses. Guarda o resto em mala, em caixa, enfim, esconde, tira da vista. Quando mudar a estação, ou a estação dentro de você, você troca. Você vai ver como é uma delícia, assim, você descobrir roupas que você tinha, sabe? E o link do e-book eu vou deixar aqui embaixo, com as 15 peças, que podem se transformar em 150 looks, e são peças que com certeza você tem. Se você não tiver, é um outro, você vai ter a maioria, você vai ver. Isso vai te ajudar muito a organizar a sua cabeça em relação a essas montagens de looks, tá? Uma outra coisa, observa a sua rotina. O que é que tem tomado o seu tempo? O que é que te cansa? O que é que te estressa? Excesso de roupa, utensílios na cozinha, excesso de compromisso na agenda, excesso de informação que você consome. Identifica o que está pensando e simplifica aquilo. Não adianta você simplificar o guarda-roupa se o que está te sobrecarregando é ficar rolando o feed de Instagram 3 horas por dia. Cada pessoa tem uma área diferente que precisa simplificar, não é? Então, identifica a sua e cuida da sua área que precisa dessa limpeza. Outra coisa, antes de trazer qualquer coisa nova para a sua vida, se pergunte: isso é bonito? Isso está na moda? Não, não é isso que você vai se perguntar. Se pergunte: isso facilita ou isso complica a minha vida? Isso me dá mais liberdade ou vai me dar mais trabalho? Isso me aproxima de quem eu quero ser ou isso me afasta de quem eu quero ser, do estilo de vida que eu quero levar? Essas perguntas elas vão mudar tudo. Antes de comprar, para e pensa. Se der, vai embora, deixa lá, dorme, pensa. No outro dia, com a sua cabeça mais tranquila, você vai tomar uma decisão muito mais tranquila, não vai se sentir culpado de gastar nada em vão e não vai atravancar sua casa com mais uma coisa. Mais uma. Vá devagar. Minimalismo não é uma corrida, não é um desafio de 30 dias. É um jeito de viver, é uma mudança de mentalidade. Isso vai acontecer no seu ritmo, sem pressão, sem culpa, sem se comparar com ninguém. O minimalismo da influencer X ou Y não precisa ser o seu. O minimalismo daquela amiga não precisa ser o seu. O meu minimalismo não precisa ser o seu. O seu é o que faz sentido para você. E aí, uma coisa interessante é que quanto mais eu fui simplificando a minha vida material, mais espaço eu fui criando para minha mente espiritual. Porque quando a sua mente está muito cheia com coisas, o que comprar, o que pagar, como organizar, o que fulano postou, o que está acontecendo no mundo, você não tem espaço mental para se relacionar com Deus, né? Eu já falei sobre isso aqui. Você não tem aquele silêncio interior, aquela limpeza mental que você precisa para escutar a voz dele, para perceber a presença dele. E eu percebi que o minimalismo também me aproximou de Deus de uma forma que eu não esperava.
porque eu parei de buscar satisfação nas coisas e eu comecei a buscar mais satisfação nele, na presença dele. Parei de tentar de tentar preencher o meu tempo com consumo de conteúdos de coisas, sabe? E eu passei a preencher esse tempo com oração, com meditação, leitura da palavra, com silêncio, gente. Eu tenho precisado tanto de silêncio. E ter esses momentos de silêncio, assim, me fizeram enxergar de fato que a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro contentamento, ele vem de viver em alinhamento com o propósito que Deus tem para a minha vida. E eu sei que o propósito dele para a minha vida não é uma vida cheia de coisas, não é uma vida pesada, não é uma vida onde o meu jugo é pesado, cheio de atividades, de coisas, sabe, coisas. E assim, tudo isso não tem nada a ver com quanto você tem a ver com quem você é. Eu acho que o minimalismo é também uma expressão prática, assim, da minha fé. É viver Filipenses 4:12 na prática, que diz, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Viver Hebreus 13:5. Sejam vossas vidas sem avareza, contentando-vos com o que tendes. É viver o que Jesus disse, né, lá em Mateus 6:19 e 21, sobre não ajuntar tesouros na terra. Então, assim, para mim, minimalismo não é só estética, organização. É também uma prática espiritual. Criar espaço para o próprio Deus agir na minha vida. Acho que é isso. Enfim, hoje demorou, né? É que eu queria, estava querendo dividir com vocês isso, né? Como é o meu minimalismo, como é essa minha relação com algo que tem ajudado tanto a minha vida, me ajudado a viver de uma forma leve, né? Me ajudado a viver no ritmo da graça, que eu tenho falado tanto sobre isso aqui, né? Então, assim, meus livros com lombada virada, a redução de tela, meus cardápios, roupas, tudo isso me ajudou muito. Mas, assim, esse meu minimalismo me ajudou muito a ter essa vida mais tranquila, mais paz, mais fé, mais perto de Deus, com mais conexões verdadeiras. Dá para você ver quem é quem. Você tem tempo de ver quem é quem. Se você ficou até aqui, se isso faz sentido para você, começa também. Começa pequenininho, uma gaveta, uma área da sua vida. Uma semana com menos Instagram. E aí você vai observando como você se sente. Porque assim, o objetivo não é você ter uma casa vazia ou você se privar de tudo. É só ter uma vida mais tranquila. É viver no ritmo da graça. Mais uma vez. É viver no ritmo da graça. É viver no ritmo da graça. Me conta aqui, você já pensou em simplificar a sua vida? Conta aqui nos comentários. O que é que você queria ter menos na sua vida? Assim, já pensou em adotar algum tipo de minimalismo na sua vida? Já pensou em criar cardápios, escolher roupas? Comenta aqui. Eu vejo todos os comentários, eu respondo, tá? Se você acha que serviu para você, compartilha, segue esse canal, curte esse conteúdo para que chegue a mais pessoas de fato, tá? E a gente se vê no outro vídeo, no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Um beijo.